Quero saudar aos amados irmãos e nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus nessa noite ela está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao versículo 13. Assim nos fala a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra o principado, contra as potestades, contra os filhos das trevas desse século, nos lugares, contra as hostes espirituais amoldadas nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tema dessa noite: resistir no dia mau. Meus amados, todo cristão, todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, precisa entender que a partir do momento em que ele conhece Jesus por experiência, tal como aconteceu com Saulo, eu estou falando tal do exemplo, mas não que seja igual a Saulo, mas que também tenha sido transformado pelo poder de Jesus, quando ir para o caminho de Damasco, Damasco, segundo os estudiosos, representa o caminho da libertação e da iluminação. Ele começa uma guerra contra o reino das trevas. Ontem foi um dia desse para mim. Eu estava afastado devido às circunstâncias por mais ou menos 3 meses da igreja, que me acolheu de braços abertos, depois de mais ou menos 9 anos sem congregar em uma igreja assim, no sentido de estar ligado ao ministério. Olha como são as coisas. Mas porque o Senhor havia me curado, depois de eu ter perdido aproximadamente 60% da audição, e já fazia quase 3 meses que eu estava sem voltar a partir de um culto lá, em decorrência do acidente que minha esposa causou a fratura do seu pé direito em 2 lugares. Eu havia prometido ao pastor João Batista, que é responsável pelo ministério dessa igreja, que assim que a minha esposa estivesse recuperada, que eu voltaria a frequentar ali a igreja. Pois bem, a minha esposa hoje, graças a Deus, está praticamente recuperada, e eu, devido ao meu envolvimento com o nosso canal, Projeto de Deus Alfa e Ômega, e por estar com muito material atrasado, acabei me acomodando nesse sentido. Vejam, irmãos, como Deus nos vê e se preocupa conosco. No domingo retrasado, mais à tardinha, comecei a perceber que o problema do meu ouvido havia voltado. Mas eu estava com dúvidas quando cheguei no meu trabalho, na segunda-feira de manhã. Comecei a notar que o barulho da via onde eu trabalho aqui em frente estava meio baixo. Foi quando a minha coordenadora à distância me fez uma pergunta e a minha colega, a ASG, percebeu que eu não respondi. E teve que repetir o que a coordenadora havia falado, mais alto ainda e mais próximo de mim, para que eu pudesse atendê-la. Aí tive a certeza de que Deus fez o meu problema voltar. Então me lembrei das palavras de Deus, que diz: Deus cria o mal e faz as trevas. Lá em Isaías, esse versículo de vez em quando eu vou retornar, porque temos tido experiências com ele. Então ali o Espírito Santo falou no meu coração que eu estava em falta com o ministério, que me abraçou, e lá o Senhor curou os meus ouvidos. E Deus nesses dias me deixou com deficiência na audição de novo, porque eu estava agindo semelhante aos 9 leprosos que foram curados e não voltaram para dar glória, para agradecer ao Senhor Jesus, pois foram apenas um deles que voltou para agradecer pela cura, ou seja, ele foi curado fisicamente e espiritualmente. E esses 9 só foram curados fisicamente, mas não receberam uma bênção de salvação do Senhor. Então, naquele instante, apesar de eu estar com o material do projeto atrasado para colocar em ordem, assim mesmo eu iria voltar a frequentar a igreja gradativamente, ou seja, aos poucos. Vejam se isso é coincidência. E seria no domingo, ontem, e foi justamente no primeiro domingo do mês, quando após a EBD, eles fazem a administração do culto da ceia do Senhor. E foi justamente há alguns meses, nessa ocasião, dessas, de culto de ceia, que Jesus curou a minha audição através da imposição das mãos dos ministros ali da igreja, ungindo com óleo em nome de Jesus, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Assim foi ali. Estava eu na EBD antes das 8 horas. Antes de começar a EBD, no dia da ceia do Senhor, existe uma orientação para a igreja chegar 1 hora antes do início,
para cada irmão orar em favor do culto da manhã e da noite, e pelos demais trabalhos da igreja e pela ceia do Senhor. Ali estava eu de volta, agradecendo ao Senhor, de forma semelhante ao único dos 10 leprosos que voltou para adorar a Deus, a Jesus, pela bênção de cura física e espiritual que ele havia recebido de Jesus. Após esse período, então, participando da EBD, onde aprendemos sobre o dízimo, e para mim foi bom, porque estou com o dízimo para colocar em ordem devido a algumas circunstâncias que aconteceram o contrário, talvez para me provar nesse sentido. E depois, então, pude cear com o Senhor, junto com os amados irmãos dali, depois de aproximadamente 3 meses sem essa bênção. Pude, então, rever e cumprimentar muitos irmãos ali, que nesse período estava distante deles. Foram momentos de alegria e de bênção. Esqueci um detalhe aqui. Quando eu falei lá do meu serviço, que eu havia percebido que eu estava, que a audição minha havia desaparecido de novo, aqueles 60%, eu comecei a cantar um louvor que fala sobre o toque de Jesus. Toque em mim, Senhor, toque em mim agora. E que no antigo ministério, eu comecei a cantar esse louvor baixinho lá no serviço. E a partir daí, aquele problema que eu tinha no ouvido, eu vi que retornou à tardinha. Olha bem, naquele mesmo dia à tarde eu vi que eu estava ouvindo normalmente. Só porque eu havia consertado com o Senhor, conforme vocês viram aqui no relato, eu havia consertado com o Senhor que eu estava em falta, pedi perdão a Deus e que eu retornaria para a igreja. Só com aquela atitude, olha bem como é que o Senhor faz. Ele viu meu coração de sinceridade, o Senhor já me devolveu a audição naquele dia mesmo. E quando foi de tardinha, à noite, eu estava ouvindo normalmente. E quando eu voltei para participar do culto, como eu falei, já estava curado de novo. Olha como é que Deus é, amados. Olha como é que Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele ouve o nosso clamor. Precisa estar na igreja, estar em casa, de joelho, onde você estiver, em pé, no trabalho, na rua, no trânsito. Se você falar com Deus, Ele te ouve. Isso é mais do que só uma vida religiosa, é uma vida espiritual, é uma vida em comunhão com Deus, uma vida cheia da graça e da bênção de Deus. Então não podia esquecer de passar esse detalhe. Voltei para minha casa feliz da vida, em torno das 10h30. Antes do almoço ainda fiz um serviço que estava pendente aqui na rampa da nossa casa aqui. Para mais tarde começar então aquilo que eu falei o dia mal, né, lá no início. Duas vizinhas nossa aqui colocou uma caixa de som bastante potente com som, talvez no último volume, a ponto de fazer mal aos nossos ouvidos. Desse jeito, não tem como gravar áudio nem vídeo. Eu não havia gravado na noite anterior também, mas apenas no motivo de oração de domingo, que eu decidi ontem mesmo enviar ao nosso canal no YouTube e para todos os contatos do WhatsApp. Ali, além desse barulho, que foi desde 16 horas até 21h30, que me impediu de gravar, a nossa internet se enfraqueceu do nada, como nunca, a ponto de não abrir nem mesmo vídeo, ou até mesmo áudio, do CD Cicatrizes, que eu tenho ouvido todos os dias enquanto preparo as mensagens, quase todos os dias, né? Às vezes acontece que não dá, é raro acontecer. Amém, amados? Então fica essa palavra aí, né, de Efésios, que nós temos que revestir do poder de Deus, para estarmos firmes contra a sociedade do diabo, para resistir quando vir o dia mal. São situações, uma hora eu vou entregar uma mensagem mais específica sobre esse assunto, contando mais detalhes, mais experiências, mas são situações que vêm contrário àquilo que você está planejando de Deus, e às vezes acontecem coisas ao contrário, que te traz tristeza, né? Então quando você está revestido com a palavra, com o escudo, né, com a armadura de Deus, então você resiste quando vem eu contei várias outras situações que você sente que é o dia mal, mas que por causa da armadura de Deus você se sente fortalecido e sustentável. Amém? Então, curta, comente, compartilha nossos vídeos, inscreva no nosso canal e Deus vai te abençoar maravilhosamente. Deus abençoe a todos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus.